paz do Senhor Jesus. Hoje nós voltamos aqui a falar da nossa EBD, cujo o tema hoje, a epígrafe é: nossa EBD, não fique em casa, vá para a nossa EBD. Lição 3, 16 de abril de 2023. Cuja epígrafe é título: ciúme, o mal que prejudica a família. O textuário diz: porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Tiago, capítulo 6, 3, versículo 16. Eu vou resumir aqui a lição falando do primeiro tópico e subtópico. O primeiro tópico diz: a falha no tratamento dos filhos. É uma falha quando o pai trata melhor um filho preferido do que o outro. Foi o que nós vamos ver aqui na lição. Se ora, você leu a lição que José preferia mais, Jacó preferia mais, corrigindo, Jacó preferia mais o seu filho mais novo, José, do que aos demais irmãos. Não que ele odiasse os demais filhos, mas a preferência dele era José. Isso é uma coisa errônea entre os pais. O segundo tópico do primeiro tópico diz: o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma túnica com várias cores, sendo que o costume deles era fazer uma túnica, uma capa com duas cores. E Jacó deu presente ao seu filho mais novo José uma túnica ou uma capa com várias cores. Isso provocou ira aos seus irmãos, inveja, raiva aos seus irmãos. O terceiro subtópico diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. A pessoa que é invejosa, ele não compreende as coisas de Deus, porque o ciúme não vem de Deus, é coisa carnal. E para nós vencermos, temos que buscar o fruto do Espírito, que é amor, fé, mansidão, benignidade, bondade, benignidade, fé e esperança. O segundo tópico diz: o ciúme como causa de conflito. O ciúme traz conflito entre a família e o seu cônjuge. A túnica foi esse presente que Jacó deu ao seu filho mais novo José. Isso trouxe conflito na família, quando nós amamos a um e desprezamos o outro. Nós vemos aqui que a túnica que ora Jacó tinha dado para o seu filho José era desprezo para uns e honra para o outro. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar o favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Só que aqui, eu quero ressaltar uma coisa aqui. O escritor diz que foi uma coisa assim, inexperiente, imaturidade e arrogância. Diz que José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Eu defendo essa tese aqui que o escritor está falando. Sabe por quê? Porque Jacó amava José desde pequeno. A criança aprende desde pequeno. E será que José teve culpa? Aqui, conforme fala o escritor, na minha concepção, eu acho que não. O culpado foi seu pai Jacó. Quem ensinou? A criança aprende desde pequeno o nosso exemplo. O que nós falamos. Nós não devemos ensinar os nossos filhos em palavras, e sim no exemplo. Jacó deveria amar os seus filhos, dar um bom exemplo como pai, amando a todos do mesmo nível e da mesma forma. Para mim, na minha concepção, José não teve culpa nenhuma. Ele foi ensinado desde pequeno
tendo o amor de seu pai desde pequeno. E ele cresceu naquilo que o seu pai, Jacó, amava mais a ele do que os seus irmãos. Como que José teve culpa no cartório desse jeito? O escritor fala aqui que o José foi um homem imaturo, como se ele era criança. Foi ensinado assim, pelo amor do seu pai Jacó. A extensão do ciúme. O ciúme se estende não somente no ambiente entre irmãos, mas também no cônjuge, entre marido e mulher, mulher e marido, entre a família. Por isso não é bom. Ciúme não é de Deus. O terceiro, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Irmãos podem se odiar um ou outro, não é? Ciúme também entre marido e mulher, mulher e marido, pode sim, pode não, traz tragédia familiar. Agora, desde quando a gente evita essa coisa má, ruim, que é o ciúme, é claro que o mal não vem sobre as nossas vidas. O ciúme entre os santos de Deus, entre aquelas pessoas dentro da igreja, por exemplo, um pastor local está ali há muito tempo e chega uma pessoa de outra, do mesmo ministério. E chega ali, o pastor se agrada muito daquela pessoa e logo consagra aquela pessoa a presbítero, até mesmo até a pastor, a diácono, a presbítero, até a pastor. E os obreiros antigos e velhos que não são consagrados, como vai ficar no ministério? Isso também causa ciúme entre os obreiros. Ou esse pastor está procurando uma casa de maribondo, para que os maribondos mordam ele. Então, ele tem que tratar a todos da mesma forma. Por que não consagrou aqueles mais antigos? Aqueles que já tem muito tempo. E vai chegando um assim, porque fala mais bonito, tem boa leitura, não é? E faz essa acepção entre os obreiros. Isso não deveria acontecer em nenhum ministério. Amém? A conclusão diz: o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral e física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos o que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos capítulo 13, versículo 13. Eu quero destacar aqui, de antemão, como podemos vencer o ciúme? Nos ocupando das coisas de Deus, não deixando que essa coisa carnal se filtre na nossa alma, na nossa vida. Esse é o melhor meio de se evitar, se ocupando nas coisas de Deus. Quais são? Eu destaquei aqui 4 tipos de ciúme. Primeiro, o normal. Esse normal geralmente surge em breves momentos, quando uma pessoa se sente insegura em perder o seu companheiro ou a sua companheira. É normal isso aí. A pessoa se sente insegura. Depois vou dar o meu parecer sobre o ciúme. Falei aqui da lição, o que eu pesquisei. Segundo, eu falei 4. Primeiro, normal. Segundo, exagerado. Quando acontece, pessoas que são inseguras, têm medo de perder alguma coisa que ele tem. Ele fica com uma baixa estima na sua vida. Ele fica triste. Ele fica assim desnorteado. Um ciúme exagerado. O ciúme obsessivo é o tipo que se oposta do sentimento de amor. E isso logo traz algo obsessivo. É o terceiro. E o patológico? É quando é algo imaginário, sem controle, e é acompanhado de desejos obsessivos, de controle total sobre o sentimento e o comportamento de outros. Mas o que a palavra de Deus fala? Segundo a Bíblia, o ciúme é um estado emocional do ser humano, provocado pela falta de exclusividade do sentimento. Se a pessoa não tem sentimento, é claro que ele vai ter um estado emocional provocado
pela falta de exclusividade, pela falta de segurança que ele tem nele mesmo. Para mim, eu, lá em casa, 9 pessoas na minha família. Meu pai, minha mãe, 4 irmãos, 3 irmãos, eu sou o caçula, e 4 mulheres, 3 homens. Ao total, 4 mulheres, 3 homens, meu pai, minha mãe, 9. O meu parecer, eu nunca tive inveja dos meus irmãos. Mesmo que meu pai desse alguma coisa para eles, e a mim não. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou discutir, ficava intrigado com meus irmãos. Minha mãe tratava todos da mesma forma. O pau que bate em Francisco, também bate em Chico. Se eu brigasse, meu irmão também ia apanhar. Eu apanhava, meu irmão também apanhava. Quando a gente discutia, a gente brigava. Minha mãe não passava a mão na minha cabeça nem na cabeça dele. Isso é coisa de criança, adolescente. E graças a Deus, pela idade que eu já tenho, não preciso agir mais assim. Sou um homem maduro, não é? Não tenho aquela imaturidade. Eu sou um homem maduro. Diz que idade é velhice, não é? É experiência. Agora, no mês de maio, eu faço 55 anos. Muito tempo, não é? Para quem está vivo e vai viver ainda mais, se Deus assim me permitir. Glória a Deus, porque a pessoa que sabe viver nesse mundo, ele consegue conviver por muito tempo. É a pessoa querer evitar problemas, não ficar estressado por qualquer coisa, não é? A pessoa lidar consigo mesmo. Às vezes falamos tanto de guerra, sabe aonde está o nosso pior inimigo? Por se falar em guerra, onde está? Está em nós mesmos. Nós somos o nosso próprio inimigo. Nós temos que vencer esse inimigo para vencer a outros. Às vezes nós falamos, nosso inimigo. O nosso inimigo pior é nós mesmos, quando não vencemos as consequências e as dificuldades. E se você tem ciúme, você está sendo seu próprio inimigo de você mesmo. Tenha a pessoa, para mim, uma pessoa que tem ciúme por qualquer coisa, ou da sua esposa, do seu esposo, ou de um carro, alguém não pode encostar, cuidado com isso, aquele negócio todo exagerado, é porque ele não tem amor próprio a si mesmo. Eu tenho amor próprio a mim mesmo. Eu não me apego a essas coisas materiais. Ciúme de mulher, ciúme de família, ciúme de filho. Deus abençoe quem está prosperando. Eu quero prosperar, que Deus continue abençoando aquele que está prosperando. Pelo menos não vai me pedir emprestado, né? É por isso que vocês veem, eu não tenho ciúme. Eu dou glória a Deus quando eu vejo um irmão, uma irmã da igreja crescendo, prosperando. Pelo menos não vai me pedir emprestado nada, né? Que Deus os abençoe, fique em paz em nome do Senhor Jesus e se inscreva no meu canal, no YouTube Desperta Cristãos, no Instagram Antônio Salgado 31 e Facebook Antônio Salgado. Fique em paz em nome do Senhor Jesus e vá para a nossa EBD. Não fique em casa. Aquela outra frase que diziam há muito tempo atrás, esquece. Não existe mais. No meu vocabulário não existe mais aquela frase. Vocês entenderam, né? Agora o dilema é: não fique em casa. Vá para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa. Se você ama a você mesmo, tem tempo, vá, questione, procure o seu professor. Quem era Jacó? Quais são os nomes dos irmãos de José? Que o professor tem que saber. Quando o pastor coloca uma pessoa assim para lecionar, porque ele é capaz de responder a pergunta. Nada de ficar enrolando, viu, professor? Você que é professor de EBD, não enrola seus alunos. Procure, pesquise. E você, aluno, questione o seu professor. Mas não vai perguntar bobagem, coisas fora da lição, não. Procure perguntas, faça perguntas dentro da lição. Que o Senhor vos abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus. Amém.